E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando aí dessa grande classificação do Verdão para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, galera. Palmeiras é o único brasileiro e sul-americano que até agora está nas quartas de final. O Flamengo já foi eliminado pelo Bayern de Munique no placar de 4-2. E o Botafogo, né, que perdeu pro nosso Palmeiras, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Sabe quem adorou? O Abel Ferreira disse que não fica vendo comentário de jornalista, que acha que isso não vai influenciar o trabalho dele. Não sei se duvido, Rizek. É. Eu também. Mas eu acho que quem adorou esse papo aí de que o Flamengo, eliminado hoje, é o que melhor jogou, sem ser dos grandes europeus, eu acho que é o Abel, porque o Abel adora que ninguém enche a bola do time dele, né? Que ele vai comendo pelas beiradas, que ninguém fica elogiando o desempenho do Palmeiras. Ele deve ter vibrado, assim, isso mesmo, fechamento. Fala que meu time não tá tão bem assim. Mas eu vou discordar, dessa vez eu vou discordar do grande Lizete, porque realmente eu penso que o Palmeiras fez um grande jogo contra o Botafogo. Eu também acho. O Palmeiras entrou muito bem em campo contra o Botafogo, pressionando alto, buscando a vitória. Né? Então, assim, por isso foi o justo vencedor, por isso se classificou. Então, eu acho que o Flamengo fez um grande jogo hoje, mas o Palmeiras fez um grande jogo também contra um time que nos últimos tempos vinha tendo êxito contra o Palmeiras, né? Então o Palmeiras jogou também com o mental em dia, então foi um grande jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras também fez o melhor jogo, digamos assim, dos não-europeus. Pô, que bom que você falou isso, Dena, porque eu tava no estádio ontem na Filadélfia e assim, cara, eu falei, cara, que jogaço do Palmeiras, como o Palmeiras tá bem. Aí eu fui ver a repercussão no Brasil, jogo ruim, jogo lento, jogo que não tava à altura. Eu falei, caramba, eu não entendo nada, eu vi outro jogo. Ainda bem que você também viu assim, cara. Eu achei que o Palmeiras ontem fez um jogaço contra o Botafogo. Concordamos, hein? Não, então, eu ia perguntar, do Felipe, não. É crise no fechamento? Ou como... Eu acho que o Palmeiras mereceu a classificação, jogou melhor que o Botafogo, deveria ter vencido, poderia ter vencido, inclusive nos 90, talvez sem prorrogação. Foi superior ao Botafogo o jogo inteiro, depois do segundo tempo o Botafogo decidiu jogar, decidiu atacar, o Palmeiras se segurou. Só acho que na soma dos 4 jogos de todos os times até aqui, o Flamengo foi superior em performance. O Palmeiras está classificado, vai ter o seu 5º jogo, isso é o que mais importa. E agora, o Palmeiras jogou contra o Inter Miami, uma partida irreconhecível. Para mim, assim, deste nível de exigência, a pior que eu vi o Palmeiras fazer sob o comando do Abel. Contra o Al Ahly, só conseguiu ser superior depois que abriu o placar com um gol contra já no segundo tempo. E contra o Porto foi um jogo equilibrado, o Palmeiras fez superior, mas o Porto é um time pior do que o Chelsea, muito pior do que o Bayern. Então, assim, comparando performances. Agora, o Palmeiras continua sendo o time mais competitivo e aquele que mais vai oferecer dificuldade. E nesse debate no fechamento, os 30 segundos foi muito bem utilizado, Losetti. Agora vamos ouvir Felipe Melo com os seus 30 segundos. Vai lá, Melo. Nesse ponto eu concordo com o Losetti. Que de fato a performance no geral, o Flamengo foi melhor. O Palmeiras deixou a desejar em alguns jogos, né? Teve que buscar o resultado, por exemplo, contra o Inter Miami. Eu estive presente no jogo, eu realmente o Palmeiras, além de ter sido atrás do resultado, foi um Palmeiras irreconhecível durante a maior parte do jogo. Agora, é bom ponderar, no meu caso, o que eu entendo é que o melhor jogo, aí no caso é um jogo, o Palmeiras fez o melhor jogo contra o Botafogo, assim como para mim o Flamengo fez o melhor jogo contra, por exemplo, o Chelsea, porque venceu. E hoje também fez um grande jogo. Mas em termos de performance no geral, eu tô com você também, Losetti, eu acho nesse caso. Fala, pessoal do fechamento, tudo bem? Olha só, sigo aqui na Filadélfia com a delegação do Palmeiras, porque o Palmeiras também continua por aqui, viu? Diferentemente dos outros jogos da Copa do Mundo de Clubes, em que o Palmeiras voltava para Greensboro, na Carolina do Norte, onde foi a base na primeira fase da competição, agora não. Agora a delegação vai ficar por aqui para se preparar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Hoje foi um domingo de folga dos jogadores. Na verdade, foi a primeira folga desde que o Palmeiras chegou aqui aos Estados Unidos em 8 de junho. Vários jogadores estão com os familiares, com amigos por aqui, então puderam aproveitar o dia com esses familiares e esses amigos, tanto aqui
na Filadélfia como em Nova York, também que fica pertinho. Alguns dos jogadores também fizeram esse trajeto. A partir de amanhã, aí é foco total na preparação para enfrentar o Chelsea. Tem treino, a delegação do Palmeiras vai treinar, vai usar as instalações do Philadelphia Eagles, que é o time de futebol americano aqui da cidade. Inclusive, o dono do estádio em que o Palmeiras eliminou o Botafogo ontem pelas oitavas de final, e o Palmeiras vai voltar aos treinos aí nesse início de semana, já pensando no que o técnico Abel Ferreira vai fazer para montar esse time, porque tem vários desfalques. O Gustavo Gomes já havia levado o segundo cartão amarelo, aí ele acabou levando o terceiro cartão amarelo da competição, o segundo do jogo, foi expulso, está fora do jogo de sexta-feira. O Murilo segue se recuperando de uma lesão muscular, também está fora. Então, a tendência é que a zaga seja formada por Mikael e Bruno Fux. Na lateral esquerda, Piquerez está fora, também está suspenso. Tendência de que Abel coloque Vanderlan na defesa. E a ver quais vão ser as alterações, se o Abel vai manter um ataque tão ofensivo como ele já fez no jogo contra o Botafogo, colocando o Alan entre os titulares, colocando o Maurício no meio-campo, tudo a ser definido a partir de amanhã. Agora, a gente também fica de olho nas informações do adversário do Palmeiras, do Chelsea, que está se movimentando no mercado para esse jogo. Informações da imprensa internacional de que o Chelsea está contratando João Pedro, atacante do Brighton, também da Inglaterra. O João Pedro, inclusive, que esteve na seleção brasileira no último ano, inclusive foi titular da seleção brasileira em algumas partidas, e que agora faz exames e vai se juntar à delegação do Chelsea aqui nos Estados Unidos para estar à disposição do jogo de sexta-feira. Tudo isso, informações que começam neste início de semana na preparação para essas quartas de final. Jogo sexta-feira à noite, jogo no dia 4 de julho, feriado importante aqui nos Estados Unidos e todo mundo de olho nesse jogo tão importante para o Palmeiras. Volto com vocês. Obrigado, Gabi. Eu chamei aqui coletiva de Palmeiras, a gente fica nessa rotina, né, de coletiva, entrevista de jogadores pós-jogo. É o Felipe Luiz falando, a gente fica com a coletiva na cabeça. Obrigado. Palmeiras correria muito menos riscos de sofrer 4 gols do jeito que o Flamengo correu e sofreu hoje. Eu acredito que... Mas venceria, Renan? Hã? Você acha que passaria pelo Bayern? Então, eu não sei se passaria, mas correria muito menos riscos do jeito que o Flamengo correu. Faria um jogo mais seguro. Poderia perder, claro, mas acho que faria um jogo muito mais seguro. O Veiga, por exemplo, só citando um, não sairia jogando do jeito que o Luiz Araújo tentou sair jogando no quarto gol. Ele tiraria a bola e o time sairia para tentar pressionar numa zona mais avançada. São esses detalhes só. Não correria risco, né? Não correria risco lá atrás. Numa live aqui, inclusive com o Casão, antes de começar a Copa do Mundo, eu falei que o time que tinha mais possibilidades de ir avançando era o Palmeiras, e fui achincalhado aqui no chat, e o Flamengo, não sei o quê. É por esse ponto de vista. Eles correm muito menos riscos. Eles arriscam numa zona defensiva muito menos do que o Flamengo. E a conta contra os times do primeiro escalão europeu, a conta chega, não tem jeito. Mili, você acha que o Palmeiras teria um resultado diferente? Eu concordo, eu acho que correria menos riscos, assim. Sabe, faria um jogo mais parecido com o que o Botafogo fez contra o PSG. Eu acho que seria um jogo mais estratégico nesse sentido, né? Então, sim. Por outro lado, eu acho que se o Flamengo faz um jogo desse e perde, a torcida ia ficar brava, a torcida não ia sair cantando. A torcida do Flamengo quer ver o Flamengo ser Flamengo. Então, a análise também tem que ser feita por aí. Os times têm identidade, mas é a defesa que ninguém passa. Se o Palmeiras jogar desse jeito, a torcida sai e ganhar, a torcida sai feliz. Se o Palmeiras jogar com muita intensidade e perder, a torcida também não reclama. A questão é quando a torcida acha que o Palmeiras fez alguma coisa de errado, não jogou com intensidade. Então, aí a coisa pega, né? Para o Palmeiras, essa intensidade, eu chamo de força bruta, né, esse Palmeiras do Abel, porque é uma beleza tática que não é exatamente aquilo que a gente aqui no Brasil chama de beleza, mas o Abel conseguiu fazer um sistema meio híbrido, e o Palmeiras entra em campo com essa exuberância tática, né, então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que respeitar a identidade dos times, sabe, e o Flamengo foi Flamengo hoje, perdeu, mas foi Flamengo. Muito bom, estamos de volta aqui com uma discussão muito interessante sobre o que aconteceria se o
Palmeiras enfrentasse esse Bayern, e o que diz, né, um pouco os dois estilos de jogos diante de um europeu. E aí, nesse sentido, Casão, o Joir Monteiro mandou um superchat aqui, muito obrigada, Joir. Não confundir coragem com irresponsabilidade. Quando o Botafogo ganhou do PSG, foi dito que o Botafogo jogou como o Flamengo. Para mim, o Flamengo perdeu porque não jogou como o Botafogo. Olha lá. Não, tem que respeitar a característica do jogador que você tem na mão. O Flamengo não consegue jogar como o Botafogo jogou contra o PSG. E eu vou falar uma coisa para vocês. Até agora, nós estamos nas oitavas, até agora, o jogo mais perfeito, estrategicamente falando, foi o do Botafogo contra o PSG. O Botafogo foi perfeito, não deu um espaço para o PSG, não apelou para faltas, marcou, diminuiu, fez a defesa, o Botafogo dançava de um lado para o outro, dobrando, às vezes triplicando a marcação em todos os jogadores principais do PSG, que não deu um chute no gol para valer, e o Botafogo ganhou por 1-0 num contra-ataque do Igor Jesus. Para mim, foi a estratégia que mais funcionou nessa Copa do Mundo até agora, analisando os nossos times. Foi aquela que, a do Fluminense, não foi a perfeita, porque ele não fez o gol contra o Borussia. Né? O Flamengo ganhou de 3-1 contra o Chelsea, fez um grande jogo, mas contra o Chelsea. Fez um grande jogo, mas a diferença do Chelsea para o Flamengo ela não é tão grande como a do PSG para o Botafogo, a do PSG para a maioria dos times. O PSG é o atual campeão europeu. O PSG ganhou a final da Inter de Milão por 5-0. Chegou lá nos Estados Unidos e meteu já 4 no Atlético de Madrid, já meteu 4 hoje também na Inter de Milão, na Inter de Miami. Então, para mim, a estratégia principal e a mais funcional até agora é a do Botafogo contra o Flamengo, contra o PSG. O Botafogo poderia fazer o mesmo hoje? Poderia. O Botafogo, se joga hoje, ele poderia fazer o mesmo esquema que fez contra o PSG. Só que também não tenho certeza que daria tão certo, porque o Bayern de Munique não tem o estilo de jogo do PSG. Ele também não é um time leve, de muito toque de bola, de dribles, de partir para cima. O Bayern de Munique é uma coisa mais força física, vai se impondo e deixa o adversário lá atrás e fica ali. Ele não fica tentando criar. O PSG se perdeu contra o Botafogo porque ficava tentando criar e não via espaço. Aí começou a dar desespero. Entendeu? O Flamengo não pode jogar como jogou o Botafogo. O Flamengo não pode jogar como o Botafogo jogou. Desculpa te interromper, Casal, que eu preciso encerrar na TV, mas como o papo tá bom, a gente vai ficar mais uns minutinhos aqui no YouTube. Deixa seu like pra gente continuar essa discussão. Você quer encerrar, Casal? Posso tocar aqui? Não, só vou falar uma coisa. Eu joguei no Flamengo e eu sei que o Flamengo não pode jogar fechado no contra-ataque como o Botafogo fez contra o PSG. É inadmissível. A torcida do Flamengo saiu feliz porque o Flamengo jogou como o Flamengo, como a Mili falou. Perfeito. Aqui na nossa enquete, qual derrota foi pior? Flamengo 56%. Eu raramente discordo de vocês, chat, mas hoje eu vou discordar. Eu acho que a derrota do Botafogo foi pior. Tem até um comentário aqui do Caê Cavalcante, que está sempre com a gente, valeu, Caê, falando assim, Mili, perder de 1-0 é diferente de tomar de 4. Sim, mas só toma de 4 quem faz um jogo aberto, quem propõe, quem vai para cima, quem chega até a área. Não é... Domi, desculpa te interromper, mas não é nem isso, assim. Porque hoje, por exemplo, o Inter de Miami perdeu de 4 e foi um baile, realmente. Mas você precisa do contexto do jogo. Às vezes, um 4-1, 4-2, tem uma história ali. Às vezes, não sempre tem uma história ali. O 1-0 do Palmeiras também. O Botafogo escolheu uma estratégia covarde para jogar contra o Palmeiras. Então, errou. Então, foi feio, sim. Foi feio porque o Botafogo foi recuado. A torcida não está chateada porque a torcida coloca um outro contexto nessa derrota. A torcida coloca um contexto que é o seguinte: há 3 anos, o Botafogo nem estaria nesse campeonato. O Botafogo não estaria brigando por título. O Botafogo estava ali, voltando da 2ª divisão. Então a torcida faz essa conta. A torcida do Botafogo estava muito feliz lá, cantando. Então, tudo bem também, porque esse é um outro contexto, né? Não adianta a gente cravar que o resultado é assim ou assado, porque se fosse isso, se o resultado contasse a história do jogo, o que estaríamos fazendo aqui, não é mesmo? Um 4-1 seria sempre um 4-1, um 1-0 seria sempre 1-0. Não precisava de 4 panacas falando como foi o jogo.
Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!